Bom, gente, iniciando aí o nosso quarto bimestre, né, no conteúdo de Sociologia, a gente vai trabalhar agora a temática violência, né, o que é violência, violências simbólicas, físicas e psicológicas. É um tema muito pertinente, né, para a disciplina de Sociologia, mas também para a nossa vivência, né, já que, infelizmente, nós moramos em um país extremamente violento. Nós moramos em uma metrópole que também traz aí uma carga de violência gigantesca, né? Além, claro, né, de toda uma cultura da violência que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E essa violência aí, ela é simbolizada de diversas formas, de diversas maneiras, né? Bom, para início de conversa, né, a gente vai lembrar que a palavra violência, né, tem uma origem do latim, né, violentia, né, impetuosidade, veemência, daí essa origem dessa palavra deriva da raiz vis, né, que é a ideia de força, vigor, e quando a gente vai verificar nos dicionários de língua portuguesa, né, está se referindo a constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém. É isso que é a violência, trazendo aqui de uma maneira geral, tá bom? Só que, galera, eu já vou até adiantar uma coisa, né? Do ponto de vista da sociologia, que a gente vai entender um pouco essa macroviolência, né? Ou, né, dizendo de outra maneira, qual é a psicosfera, né? Quais são as influências, quais são as causas, fatores que propiciam a violência, tá bom? É importante entender isso, porque, claro, a gente pode pensar numa violência banal, né? Estou ali num canto e de repente vou ali, faço ou realizo uma agressão contra uma outra pessoa, xingo uma outra pessoa, né? Então a gente pode pensar nessas violências, né? Nessas microviolências realizadas, né? Mas a gente, do ponto de vista da sociologia, é importante entender causas mais estruturais, tá bom? E aí eu trouxe aqui para a gente poder pensar, né, a questão de causas da violência, o desemprego, porque muitas pessoas deixam de ter renda e acabam indo para a marginalidade, promovendo crimes, né, também em função dessa questão do desemprego, a fome que leva a situações extremas das pessoas cometerem violência, né, o viver em favelas, entre aspas, tá bom, galera? Porque a vivência na favela, na forma daquela moradia, ela já é uma violência simbólica, onde muitos foram renegados aí uma condição de moradia digna, tá bom? E para além disso, né, nós temos ali, por exemplo, o papel do crime organizado, tendo uma total política local, né, política entre aspas, tá bom? Exercendo ali um poder paralelo nas comunidades, né, em várias favelas do Brasil, a gente tem a presença disso, né? Além da omissão do poder público, né? O poder público, quando a gente fala do Estado, é o Estado não tendo políticas públicas que combatam essa violência de fato, né? E que, de certa maneira, até operam muito parecido com esse crime organizado. Haja vista, por exemplo, né, a proliferação de milícias no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, né? As milícias, elas têm um poder enorme hoje. E se a gente verificar quem são os líderes dessas milícias, são justamente agentes do Estado, né? Sobretudo a polícia, bombeiros, soldados do exército. Então a gente acaba verificando aí essa omissão do poder público nesse sentido. Então a pobreza, a desigualdade social, enfim, são várias causas que contribuem para esse cenário. É importante pensar isso, né? Quando a gente pega o mapa da violência, a gente pode pensar em vários outros pontos, né? A desestruturação familiar, o desemprego, o tráfico de drogas, né? O preconceito, a omissão, a própria educação precária, ela contribui para esse aumento da violência, a corrupção, né? Já que ela acaba fazendo com que haja uma também omissão do poder público, a exclusão social, né? Em função dessa desigualdade social. Enfim, a gente consegue verificar claramente esse mapa da violência. E eu acabei de sair de uma aula da primeira série onde nós falamos da desigualdade social. O Brasil é o sétimo país mais desigual do mundo, ficando à frente apenas de países africanos, galera, né? Onde a desigualdade social é enorme também, né? Em média. Então a gente vai verificar que o Brasil ele tem aí 1% que concentra mais da metade da renda, né? No Brasil. Então ele ganha, o 1% da população ganha mais de 30 vezes, né, a parcela de 50% da população mais pobre. Então, é enorme essa desigualdade social no nosso país. Não tem como deixar isso de lado
quando nós vamos falar, por exemplo, nessa questão da violência, né? Pensando nessas macro causas, né? Já que nós estamos olhando a violência de um ponto de vista sociológico, tá bom? O que é violência, né? Se a gente perceber, para a sociologia, não há uma definição única sobre o que seja violência, que seja aceita de forma unânime aí pelos sociólogos, né? A gente vai verificar que há várias notícias, né, diárias. Eu já coloquei, por exemplo, né, como primeira atividade no roteiro de estudos de vocês, né, que trata aí de 3 exemplos de violência, o que elas têm em comum. Se a gente pensar aqui, por exemplo, nessas notícias que eu estou trazendo, né, mesmo com quarentena, o Brasil tem alta de 6% no número de assassinatos no primeiro semestre, até julho, né? O Brasil é um dos países onde se mais mata com armas de fogo, né? Então o Brasil ele tem um grande problema nessa questão, né? Os números de assassinatos no Brasil por arma de fogo é enorme. Violência contra professores e alunos cresce na rede pública paulista. Essa notícia também é do ano passado. Essa violência ela é muito presente ainda hoje, né? Nós temos uma cultura da violência. Letalidade policial bate recorde e homicídios sobem durante a pandemia em São Paulo. Agentes mataram 514 pessoas nesse primeiro semestre. O número de policiais mortos cresceu. Olha o panorama, né, dessa violência. Então, só essas 3 notícias dão um pouco da dimensão do que é a realidade quando nós analisamos do ponto de vista da violência para o Brasil, tá bom? Essas problemáticas faz a gente pensar, nossa, quais são os fatores, né, que contribuíram para essa violência, né, para esse processo no Brasil? A gente vai discutir daqui a pouquinho, tá bom? A Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, tão lembrada nos dias de hoje, né, em função da pandemia, criou aí o Relatório Mundial sobre Violência e Saúde em 2002 e definiu a violência da seguinte maneira, galera. Ela pode ser definida, então, como uso intencional da força física, agressão, né, enfim, ou do poder contra si mesmo, outra pessoa, um grupo ou uma comunidade. O uso da força ou do poder pode ser real, ou seja, quando chega às vias de fato e resulta em dano. É o caso do número de assassinatos, de agressão, de linchamentos que há no Brasil hoje, por exemplo, mas não só no Brasil, né? Importante lembrar que há outras formas de violência, guerra civil em outros países, né? Mas parece que nós vivenciamos algo similar a uma guerra civil em função da nossa realidade social, né? Ou em forma de ameaça, isto é, quando representa alta probabilidade de causar dano psicológico, lesão, deficiência de desenvolvimento, privação ou morte. E aí a gente pode pensar, por exemplo, né, na violência de gênero, né, ou melhor, na violência contra as mulheres no nosso país, que é muito marcante, que chama atenção como esses índices estão aumentando, e a gente vai vendo que isso é um grande problema também a ser enfrentado com políticas públicas reais, né? A gente tem Lei Maria da Penha, a gente tem Delegacia da Mulher, mas isso tem que ser mais aprofundado, né? Tem outras questões aí que nós precisamos também resolver, tá bom? Então esse aqui é um panorama aqui geral dessa questão da violência. Galera, quando a gente vai falar da sociologia da violência, é importante lembrar, né, de 3 sociólogos, né, o Emile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx. A gente já falou sobre eles anteriormente e vocês estudaram também em tese lá na primeira série. Qualquer coisa, vocês podem também voltar aqui no próprio canal da escola, né? Tem aulas introdutórias desse período, tá bom? Então ajuda a relembrar um pouco o que foi trabalhado no ano anterior. O Durkheim, ele já falava sobre essa autoviolência, né? Ele fez um trabalho sobre o suicídio ali no século XIX, final do século XIX, que é uma forma de violência, né? Leva em conta todas as questões da sociedade que levam o indivíduo a cometer um determinado ato de violência contra si mesmo. O Max Weber, né, ele colocou o Estado, né, o poder público, como detentor do monopólio legítimo da força. Então ele até classificou o que é o Estado, né, o Estado, o governo, né? Mas aí pensar que o governo é sempre transitório, o Estado é algo fixo, né? Então o Estado, ele é o único que tem aí o monopólio, né, detentor do monopólio legítimo da força. Então se algo entra em desequilíbrio nessa sociedade, é papel do Estado ali usar a força. E aí, vamos fazer uma relação com o Brasil, né? Se a gente pensar no Brasil, galera,
a nossa história, ela foi tranquila? Não teve conflitos, não teve revoltas? O que vocês me dizem sobre isso? A coisa que mais teve foi conflito e revolta, né? Exato. O que mais teve foi conflitos e revolta, contestado, canudos. Galera, dá para exemplificar várias revoltas no nosso país, várias contestações sociais, tá bom? E sempre quando agia, ou melhor, sempre quando tinha algum tipo de contestação, tinha o papel do Estado ali exercendo o monopólio legítimo da força e reprimindo aquele conflito, aquela contestação. Né? A gente sempre verificou isso. Olha o que foi a escravidão, galera, por exemplo, né? A gente teve a revolta dos malês, por exemplo, que foi altamente reprimida. No próprio Brasil colônia, quando a gente volta lá ali na Inconfidência Mineira, né? Então, o papel do Estado, no caso, o Estado português na época do Brasil colônia. Então, a gente vai verificar vários exemplos desse processo. Tranquilo? Então, é importante entender isso. Aliás, se a gente verificar nas manifestações sociais, quando a gente vê a ação da polícia, né, de forma truculenta, ela é exercendo o monopólio legítimo da força, né, querendo ali, na verdade, dissipar uma manifestação, por exemplo. A gente acaba verificando muito isso. Tem fotos clássicas, né, de professores que foram aí reprimidos por essa força do Estado. Beleza? É importante pensar nisso. O Karl Marx, ele vai lembrar da luta de classes, que é construída ao longo da história, desde o servo e da nobreza, né? Enfim, o aristocrata e o servo e o escravo, vai passar aí pela questão da Revolução Industrial e vai lembrar que tinha ali uma classe proletariada e a burguesia, né, donos dos meios de produção, e essa forma já é uma violência simbólica, porque essa classe superior do ponto de vista econômico explorava o proletariado, né, a classe proletariada, tá bom? Os trabalhadores, e esse processo vai continuar até hoje. Nós temos formas de violências gritantes quando nós falamos, por exemplo, na persistência do trabalho, né, análogo à escravidão. Ainda hoje, nós tratamos desse assunto no final do terceiro bimestre. É uma forma de violência. E, claro, isso é uma reprodução das desigualdades sociais no nosso país. Haja vista a história. Eu coloquei aqui, galera, ver aula do Centro de Mídias SP. As professoras lá trabalham de forma muito bacana, muito dinâmica, e elas estão tratando exatamente sobre isso na primeira aula desse quarto bimestre, tá bom? Recuperando aí habilidades que vocês deveriam ter desenvolvido em anos anteriores. Faz parte desse processo de recuperação. Assistam. Outro exemplo também é que a minha aula, que eu acabei de terminar com a primeira série, que está postada aqui no YouTube também, fala exatamente sobre as desigualdades sociais. E a gente entende também uma dessas causas da violência, né? Já que a gente está pensando aqui na sociologia, né? Em coisas mais amplas, né? Então, eu tinha comentado com vocês sobre esse papel do Estado, eu tinha comentado com vocês sobre essa questão da desigualdade social. Quando a gente vê, por exemplo, forças, né, do Estado entrando numa comunidade, e a gente vê uma imagem como essa, né, essa imagem, galera, são de soldados do Exército, né, em uma dessas missões, né, numa dessas ações nas comunidades do Rio de Janeiro, né, entrando com uma máscara de caveira. Isso é muito violento do ponto de vista até simbólico, né, porque você tem ali um agente do Estado, um agente que muitas vezes vai promover ali algum tipo de tiroteio, vai promover uma ação que pode ser muito desastrosa. Sabe o histórico de pessoas que são atingidas por bala perdida, né? De crianças que são mortas em trajetos para a escola, seja da ação da polícia, mas também, óbvio, dos bandidos. É importante ressaltar isso. Então, a gente acaba vendo todo uma mistura, né, de processos que envolve desde um Estado que usa esse monopólio legítimo da força, e também de uma estrutura desigual, na qual coloca comunidades aí como um cenário para a ação da violência, né? Milícias, tráfico de drogas, roubos, enfim, tudo isso, a gente acaba tendo aí esse caldeirão, né, de violência muito clara. O BOP, por exemplo, né, no Rio de Janeiro, ele é sempre lembrado, para além da eficiência, né,
do ponto de vista das ações militares, foi até promovido pelo aquele filme Tropa de Elite. Tropa de Elite. Aliás, uma aula sobre violência, né, galera? O Estado como detentor do monopólio legítimo da força é o Tropa de Elite 1 e 2. São dois filmes que mostram exatamente essa questão, né? Tanto do ponto de vista da desigualdade social, quanto a questão ali, aí a desigualdade social, aí as pessoas vão se organizar de uma outra maneira do ponto de vista marginal, né, na sociedade, então envolvimento com tráfico de drogas e tal. A ação do Estado, né, no primeiro momento com a questão da letalidade, né, em função do BOP, e depois a construção, né, de uma estrutura miliciana em uma determinada comunidade também, abordada no Tropa de Elite 2, e mesmo esses agentes do Estado, né, ocupando cargos políticos, né, e hoje a gente sabe aonde chegou, né, a gente sempre sabe bem claramente aonde chegou toda essa situação já colocada ali no início dos anos 2000 com o filme Tropa de Elite. O próprio Caveirão, ele é um símbolo disso. Eu tô com o livro de sociologia de vocês e tem uma matéria, tem um texto bem no início, né? É o capítulo 19, na página 279. Quem tiver com o livro, depois dê uma olhada, né? Eu sei que vocês receberam esse livro ano passado. Ou quando forem na escola, peçam o livro de sociologia, porque é bem provável que esse livro vai se esgotar rapidamente, né? Vão trocar a edição. E aí vocês podem ter um livro justamente para ajudar também a estudar o ano que vem, tá bom? Peguem o livro, é importante isso. Peçam lá para o Fernando, eu vou estar na escola, qualquer coisa eu separo lá também para vocês. Quando o carro blindado entra numa favela carioca, todo mundo corre, pois as frases entoadas pelos policiais através dos alto-falantes acoplados ao veículo são bem explícitas, né? Sai da frente, vim buscar sua alma. Trabalhador, nós batemos na cara. Bandido, a gente mata com fuzil. Tá indo para a escola para quê, semente do mal? Ele é o Caveirão, né? Um carro blindado construído para fins militares, semelhante a um tanque de guerra, né? Que é utilizado nas incursões nas favelas por parte do Batalhão de Operações de Polícias Especiais, o BOP, né? Da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E a Polícia Civil do Estado, né, tem também o seu blindado, do mesmo tipo, mas que recebe a alcunha oficial de pacificador. A população chama ambos os veículos de Caveirão. No caso do blindado do BOP, esse nome é utilizado pelos próprios policiais, né? Então tá aí essa imagem que traz um pouco essa questão. É claro que a polícia ela tem que ter a sua ação. Isso é muito claro, né? Isso é evidente, em função até do que acaba se constituindo nas comunidades como um poder paralelo, né, as organizações criminosas. Só que o problema é que, ao mesmo tempo que tem que ter ações policiais que combatam o tráfico de drogas de uma maneira mais ativa, como é o caso dessas incursões, é mais importante também combater nas outras estruturas, né? O tráfico, como entra a droga ali, como vai parar armas na favela, seria mais eficiente, né? Construção ou estabelecimento de políticas públicas, então, para atentar aí às populações, atender a populações. Eu já estive no Complexo do Alemão e vi como é uma região carente, por exemplo, né, de serviços públicos mínimos, né? Uma escola, um posto de saúde. Ia ter uma vacinação quando eu estava lá, e a vacinação ia ser feita ali numa comunidade do bairro improvisada, ou numa quadra improvisada, porque não tinha um posto de saúde para atender toda a população daquela região. Então tem vários problemas, né? E a violência acaba sendo uma consequência de toda essa estrutura social construída. O Pierre Bourdieu, eu me lembrei do Richard agora, né? É um sociólogo importante, e ele traz, galera, também um conceito de violência simbólica. O que seria a violência simbólica, né? É uma forma de violência aparentemente consentida, aparentemente, por aquele que é vítima, mas que não se percebe como tal. A gente pode pegar, galera, vários exemplos de violência simbólica que são construídas aí ao longo da história, né? Ou mesmo nos dias atuais, né? A gente pode pegar, por exemplo, como há uma violência simbólica com as comunidades tradicionais, que são cada vez mais suprimidas do seu espaço. Vamos pegar um exemplo, as comunidades indígenas, as comunidades ribeirinhas, que sofrem uma violência gritante aí de agentes, né, tanto do Estado como agentes privados, né, uma empresa que vai ali estabelecer alguma coisa no litoral e acaba destruindo, né, os laços das comunidades ribeirinhas, né, ou melhor, das comunidades caiçaras, né, no caso do litoral, caiçaras, acaba ali
desestruturando. Bom, chega uma oportunidade, um hotel, né, um resort ali e tal, bacana, vai oferecer emprego, só que toda aquela estrutura social, ela é destruída. A aculturação dos indígenas pelos valores aí do branco, né, também é uma violência simbólica. A questão da religião sendo imposta para grupos tradicionais também é uma violência simbólica. A gente pode, então, perceber várias formas, né, dessa violência. A gente pode, sei lá, pegar um exemplo, a catequização dos indígenas, né? É uma violência simbólica, tá bom? A gente pode trazer também, galera, para mulheres que são vítimas, né, de todo um constrangimento e ainda se culpabilizam, né? Se culpam. É uma violência simbólica também realizada, né? Numa sociedade machista, patriarcal, a gente acaba verificando muito claramente isso. Que em função de ser mulher, em função de crenças, em função de construções, né, sociais, acabam aí consentindo formas de violência, né? Todos esses exemplos que eu dei acabam legitimando formas de dominação. Então, Bourdieu vai falar um pouco sobre isso. O próprio capitalismo, galera, se a gente pensar como um exemplo de grande violência simbólica, ele tem aí a sua essência claramente violenta, né? Imagina, num país desigual como o nosso, e ficar ofertando, né, um status social através de marcas, compre isso, compre aquilo, compre isso e compre aquilo. Meu, uma pessoa vai querer ter algo, ela vai querer ter, nem que seja na força, né, em função de toda essa estrutura violenta que é construída, tá bom? Ou comprar ali o simulacro, né, comprar o piratation, né, tá bom? Então a gente acaba verificando toda essa forma de violência simbólica. Dúvidas sobre isso? Ficou claro? Ficou claro, sim, professor. Beleza. Pensando aqui nessa questão da cultura da violência, né? Eu trouxe como exemplo claro para nós aqui que é a Lei 11.340 de 2006, conhecido como Lei Maria da Penha, que vai em um dos seus artigos ali, né, o incisos, tratar aí da violência psicológica, né? O que é violência psicológica, galera? Podemos caracterizar a violência psicológica como atos de humilhação, desvalorização moral ou deboche público, assim como atitudes que abalam a autoestima da vítima e podem desencadear diversos tipos de doenças, tais como depressão, distúrbio de cunho nervoso, transtornos psicológicos, entre outras. A violência psicológica ela é muito sofrida, sobretudo pelas mulheres, né? Não é à toa que está dentro desse leque legal que foi construído com a Lei Maria da Penha. E essa violência psicológica, galera, a gente pode pegar vários exemplos, né? Imagina um professor que chega numa sala de aula e já vai humilhando seus alunos, né? Enfim, galera, falando sobre essa questão de violência psicológica, pensar nessa violência que a comunidade LGBTQIA+, recebe, né? As mulheres, enfim, a população negra. A gente tem vários exemplos dessa violência psicológica muito clara na nossa sociedade também. Concluindo, então, esse primeiro momento aqui, né? Entende-se como violência tudo aquilo que não é desejado pelo outro e que lhe é imposto pela força concreta, né? Uma ação ou simbólica, como nós colocamos aqui anteriormente com exemplo do Pierre Bourdieu, tá bom? Cultura da violência, galera. Nós temos no Brasil, infelizmente, nos dias atuais, uma cultura da violência muito presente, né? Dentro desse âmbito aqui, a gente pode falar também da cultura do estupro, por exemplo, tá bom? A gente pode trazer aqui a gente vai deixar para um outro momento. A gente tem hoje no Brasil, por exemplo, né, um jornalismo que ele é construído em função da necessidade de ter violência para ter audiência, né? Então, eu tenho essa matéria do The Intercept Brasil, né, que coloca esses programas, né, de televisão, como é o caso do Datena, né? Datena e o jornalismo Mundo Cão vende o ódio bolsonarista há 3 décadas na TV. Até quando concessões públicas serão utilizadas, né, usadas para fomentar o ódio? Galera, esses programas que aparecem na TV aberta, né, no final da tarde, mostrando perseguições, mostrando agressão ali, vocês podem ver, esses programas são apenas retratos, né, de microviolências que têm base estrutural, né, a questão da desigualdade social, como a gente falou, mas acabam categorizando isso como ações até de indivíduos, né? Elas conseguem colocar ações pontuais sem levar muito em questão a macro problemas, né? Sem levar muitas questões dos problemas sociais que
articulam essas ações violentas em determinadas regiões, em determinadas comunidades, né? Então, a barbárie no ar, ali, as TVs brasileiras acabam estimulando a violência, né? A notícia da Carta Maior, né, um artigo da Carta Maior trouxe uma síntese aqui, fala o seguinte, né? O fato de se apresentarem como jornalísticos, né, essas imagens, né, de violências diárias, né, na TV, tanto assim do ponto de vista do tráfico de drogas, do assassinato, enfim, são exemplos, né, de violência doméstica, faz com que escapem da classificação indicativa, que tem em filmes, por exemplo, que tem novelas, né? Então, faz com que escapem da classificação indicativa, oferecendo a crianças e jovens um festival de ódio e violência. Então, é muito claro que essa programação desse jornalismo cão, né, que é colocado diariamente nas TVs brasileiras, elas acabam fomentando, né, acabam criando uma cultura, ou contribuindo para uma cultura do ódio. Quando eu vejo uma ação violenta de alguém que comete um assassinato, eu vou pensar, nossa, esse cara tem que ser morto, né? Esse cara tem que ser punido. E aí vem aquela famosa frase, né? Bandido bom é bandido morto. E aí eu penso a violência, aquela violência que é praticada ali na ação física, e claro, precisa de uma punição. E aí eu coloco até um termo que, em tese, nem existe na nossa legislação, que nem existe no nosso direito penal. Bandido bom é bandido morto, logo eu defendo a pena de morte. Mas espera aí, tem isso no direito penal brasileiro, na legislação, né, brasileira? Não tem, tá bom? E aí percebam até o problema do ponto de vista legal. E será que só é esse bandido que comete mal para a sociedade? Será que políticos corruptos, né, lacaios, também não são aí bandidos? E aí, eu vou pensar que ele vai ser morto também? Enfim, é problemático isso. Claro, galera, assassinato, latrocínio, nessas coisas, a gente não deve fechar os olhos, são coisas horríveis que são cometidas, tal, e a pessoa tem que ser punida como tal. Só que banalizar o uso desse termo, né, imagina, eu tive alunos, né, que se envolveram com tráfico de drogas, eu tive alunos que se envolveram, e ele não significa que aquele aluno que se envolveu, que ele vá assim, eu vou querer que o aluno seja punido à morte, né? Que ele não tenha uma chance de escapar, que ele não tenha uma chance de criar uma outra condição para o seu futuro, sabe? Então é muito problemático essas palavras que são ditas e que são banalizadas diariamente, porque aí eu vou começar a punir qualquer pessoa com a pena de morte, vai ser olho por olho, dente por dente, né? A lei de Talião, será isso. Eu tenho, né, uma outro debate que é trazido à tona, né, que é a redução da maioridade penal. Esse tema é muito complexo, né? Aí é o Marcelo falando particularmente, eu sou contra a redução da maioridade penal, porque o nosso sistema carcerário ele é problemático para que se coloque ali crianças, né, ou jovens. Professor, mas cometeu crime. Sim, de fato, cometeu crime, tem que ser preso. Mas nós temos uma legislação para os menores e, queira ou não, a Fundação Casa, né, a antiga FEBEM, ela tem um índice de recuperação muito maior do que comparado às penitenciárias brasileiras. As penitenciárias brasileiras são até tratadas popularmente como universidades do crime, né? Uma vez que você entra ali, entra no seguro, imagina um jovem vai ter que entrar no seguro, vai ter que participar de uma organização criminosa. A FEBEM, queira ou não, tem um sistema educacional que tem uma estrutura mais interessante para que um jovem seja recuperado, que é isso que a gente acaba acreditando. Senão nem trabalharia com educação, por exemplo, né, galera? Então, a redução da maioridade penal, particularmente, eu acho um problema. Agora, claro, tem pessoas que vão defender que haja, sim, uma redução da maioridade penal, né? Então, que uma pessoa ali com 16 anos seja preso, tá bom? É um debate que está colocado na sociedade. Não acho que seja um debate que a pessoa que tem essa opinião está errada. Eu, particularmente, por entender que para que se pense nisso, tem que se pensar no sistema penitenciário brasileiro. E o sistema penitenciário brasileiro ele é eficiente na recuperação para aquele que cometeu algum crime, né, na nossa sociedade? Infelizmente não. O nosso sistema penitenciário ele é problemático, né? Dá medo, aliás. A Camila colocou alguma coisa aqui, deixa eu ver. E as leis e justiça do nosso país que deveriam se mudar, e não a menor idade penal. Exato, né? Nós deveríamos ter aí uma política pública mais eficiente, né?
sobretudo quando a gente quer evitar que até o jovem entre no crime. Por que o jovem entra no crime, né? Então tem toda uma questão estrutural aí muito importante, que eu já comentei aqui com vocês, mas eu também fiz o convite para que vocês assistissem a aula tanto da primeira série, né, mas também a aula lá do Centro de Mídias, tá bom? Então hoje, galera, nós temos uma banalização da violência, né? Porque também essa cultura do ódio, né, essa cultura do ódio, ela é vendida a todo momento para nós aí com esses programas televisivos, né? As pessoas ficam ali freneticamente assistindo aquilo, aquilo fica martelando na cabeça das pessoas. Não é à toa que essa questão, por exemplo, do armamento, do apoio ao armamento, ele aumenta, né? Eu vou defender o meu, vou ter uma arma, tal, né? A segurança particular, eu mesmo que vou resolver isso. Galera, isso é um grande problema, né? Desse ponto de vista, aí sim eu acho importante ter o Estado como o monopólio legítimo da força, né? Desde que o Estado também seja um Estado responsável, claramente, né? Para que ele sim possa combater, tanto do ponto de vista da ação imediata, né? Enfim, nas operações policiais, mas também do ponto de vista estrutural, criando leis, como a Camila lembrou, criando políticas públicas que diminuam, né, ou que combatam de fato essa violência que é estrutural. A gente tem nos últimos anos, galera, como eu comentei com vocês, essa proliferação de milícias e também essa cultura do linchamento, né? Eu trouxe aqui duas notícias. Um exemplo que eu trouxe é de um professor de história que teve que dar uma aula de Revolução Francesa para não ser linchado. Ele estava praticando corrida, acho que no Rio de Janeiro, se não me engano, ou numa cidade do estado do Rio de Janeiro. E aí a galera confundiu ele com um ladrão, né? O preconceito já muito claro em função da questão da cor de pele, isso é muito claro no preconceito. E quando ele foi ali apartado, né, pelos policiais e tal, ele, para poder provar que era um professor, que não tinha nada a ver relacionado com um roubo que tinha acontecido nas redondezas, ele começou a dar uma aula de história e viram que o cara era professor. Isso foi notícia em 2014, esse cara foi até parar naquele programa da Fátima Bernardes, tal, falando um pouco dessa situação. Outro exemplo foi esse jovem, né, um morador de rua, né, um adolescente que foi espancado e preso no poste no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Galera, é fato que tem várias crianças de ruas que vão ali promover furtos, né, roubos ali, para poder até ganhar vida ali, a gente sabe disso. É muito claro. Claro, se alguém roubar um celular meu, alguma coisa, eu vou ficar muito puto. Eu vou querer, né, nossa, quem é que roubou tal? Só que eu tenho que lembrar a diferença entre vingança e justiça, né? Fazer isso, humilhar a outra pessoa para vingança do que de justiça. Eu também estou cometendo um crime. E se a gente pensar, tá aqui no pescoço dele, não sei se vocês conseguem ver, é uma trava de bicicleta, né? Lembra um pouco a escravidão, quando pegavam os negros e colocavam ali no pelourinho, né? E promoviam ali castigos, né? Então, o linchamento é isso, praticamente, tá bom? E aumentou muito essa cultura do linchamento no Brasil. Outro dia saiu alguma coisa na rede social, a galera viu uma pessoa que apareceu na rede social que ela era bruxa, que ela pegava criança, vamos espancar. Aí, quando vai ver, não era a pessoa, não era nada disso. A pessoa foi morta porque há fomentação dessa cultura da violência, dessa cultura do linchamento no nosso país. Eu nem estou falando aqui da violência escolar ainda, ou do bullying, ou do cyberbullying, mas a gente vai tratar isso num outro momento, tá bom? Bom, só para fechar aqui com vocês, eu vou postar o primeiro trabalho, o primeiro formulário, será uma produção de texto. Vocês podem até pensar numa questão diferente. Professor, posso fazer uma reportagem? Pode, tem produção de texto, né? Tem que fazer ali todo o roteiro. Posso fazer um podcast? Pode. Também tem que fazer um roteiro para poder ler, para poder estruturar. Pode sim. Posso fazer um vídeo? Também pode, usando imagens, né? É legal sempre só, quando vai fazer um vídeo, né, galera, ter uma produção autoral, tá bom? Colocando ali também, porque vai ter produção de texto, também pode. Ou vai colocar um artigo de opinião ou resenha como instrumento de avaliação individual dessa primeira atividade, né? Em uma sessão à parte, com posicionamento consistente embasado em todos os objetos apresentados no infográfico Atlas da Violência. Ah, professor, o que é isso? Infográfico Atlas da Violência. É isso que eu estou colocando aí na tela para vocês. Eu vou disponibilizar para vocês amanhã. Ele traz aqui um resumo sobre a violência em 2020, então está bastante atual. E aí vocês podem tratar, né, sobre temáticas que vão falar da taxa de homicídios no Brasil,
da violência contra a mulher, por exemplo, da questão do controle de armas, da questão da desigualdade racial, né, e como a população negra é vítima desse processo, da violência entre jovens, que no Brasil é gigantesca também, da violência contra a comunidade LGBTQI+, também, tá bom? Então percebam que tem vários temas. Professor, posso escolher apenas um e falar? Pode. Então é interessante vocês usarem os dados desse infográfico, tranquilo? Eu vou colocar tanto a matéria completa, tem toda uma pesquisa ali, mas esse resumo, né, essa única página ajuda bastante, tá bom? Então vocês vão usar isso aqui, ó, é esse infográfico para vocês produzirem o trabalho de vocês. Então vocês vão escolher isso. Qual que é o nosso tema, então? Como enfrentar os fatores que contribuem para a violência no Brasil. Esse é o tema principal. Aí o subtema que você vai escolher, galera, violência de gênero, questão contra as mulheres, violência de gênero LGBTQI+, né? Violência contra os jovens, violência contra os negros, violência policial, porque ao mesmo tempo que a polícia pratica violência, né? A polícia que mais mata no mundo, uma das polícias que mais mata no mundo, ao mesmo tempo a polícia no Brasil também, galera, sofre muita violência. É uma das polícias que mais morre no mundo, tá bom? Polícia que mais morre no mundo. Muitos policiais, né, acabam praticando suicídio e tal, então não adianta todo mundo ficar apontando o dedo para os policiais, né, como se eles fossem inimigos da sociedade e tal, e na verdade a polícia ela é também vítima da violência no nosso país, tá bom? A polícia sofre muita violência, muitos policiais cometem suicídio, sofrem com transtornos em função do seu trabalho, que não é um trabalho fácil. E, galera, o salário de um policial no Brasil, tal como de outros setores importantes para a nossa sociedade, é uma vergonha, beleza? Então é importante pensar nisso, né? Não só ficar apontando o dedo para o policial, né? A gente sabe que tem muitos problemas na corporação como um todo, mas a gente não pode generalizar também. E a questão do controle de armas, que é importante. Então, esse será o nosso tema geral. Percebam que eu dei uma introdução inicial e agora, com essas publicações que eu coloquei para vocês, vocês vão realizar o trabalhinho, primeiro trabalhinho, né, que será um formulário, é uma produção de texto ou audiovisual. Beleza, meu povo? É isso. Terminamos o nosso plantão aula de hoje.